São aqui exposta. Bem, nós temos aqui outra adulteração terrível, fulminante. Nós temos aqui Marcos 2:25. Mas eles lhe disse: nunca leste que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, como entrou na casa de Elohim no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e como comeu pães da proposição? Mas lá em 1 Samuel 21, versículo 2, disse: e disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio. Ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei. Ora, comentário: qual era o nome do sacerdote? Abiatar ou Aimeleque? Eis aqui a questão. Você prestou atenção quantas mudanças, quantos erros? E eles dizem que isso aqui é inspirado, com tanto erros. Bem, outra adulteração, nós temos aqui em Matitiarro 27, versículo 3. Diz: e então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas, peças de prata, aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. E Mateus 27:5 diz: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. É incrível. Mas, lá em Atos dos Apóstolos 1:16 diz: varões irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Yeshua, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da transgressão, e precipitando-se pelo meio, e as suas entranhas se derramaram. A pergunta é, prezados telespectadores, quem comprou o campo? Judas ou sacerdotes? E como Judas morreu? Enforcado ou se jogou de um precipício e seu corpo se derramou? O que aconteceu? Que adulteração, que contradição terrível aqui, prezados ouvintes. E assim nós temos 52.000 adulterações. Uma das que mais me assombrou, uma das contradições que eu fiquei assombrado foi exatamente em 2 Reis 24:8, onde diz: tinha Jeoaquim 18 anos de idade quando começou a reinar. Mas lá em 2 Crônicas 36, versículo 9 diz: tinha Jeoaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar. Sem comentários. Lá diz uma idade, aqui diz outra. Bem, nós temos aqui outra adulteração. E vamos agora adiante. Em Matitiarro 27:9 diz: então se realizou o que dissera o profeta Jeremias: tomar as 30 moedas de prata, peso do que foi avaliado, apressado que certos filhos de Israel avaliaram. E Zacarias 11:12 disse: e disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixa-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro. E esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei a 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro da casa do Senhor. Aqui o profeta é Zacariarro, e diz que foi Iemiarro. Que coisa terrível! Como é que 27:9 de Matitiarro dá um furo de tradução desse, prezados telespectadores? Lá em 1 Coríntios 15, versículo 3, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Messias morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Quefa, e depois pelos 12. Ora, como pelos 12, se um já tinha morrido? Você está percebendo a quantidade e furo de traduções? Nós temos um outro erro que realmente foi um dos que mais me tocou o coração. Está em Gênesis, Bereshit 46:27, quando diz: todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. Incrível. Em Devarim, Deuteronômio 10:22 diz: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Elohim te pôs como as estrelas dos céus em multidão.
Em Atos, agora olha a adulteração aqui, prezados telespectadores. Veja, Atos 7,14. Abra a tua Bíblia aí. Veja o que está escrito lá. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Alguma coisa estranha aí? Sem comentário. Quantas almas foram? 70 ou 75? Bem, vamos ver outra adulteração? Vamos lá. Gênesis 6, versículo 6. Essa aqui é engraçada. Essa é interessante. Diz o seguinte: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. Bem, lá no versículo 7 diz: e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Mas lá em Números 23, 19, abra lá a Bíblia, Números 23, 19 diz: Elohim não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? E lá em 1 Samuel diz, 15, 29, e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Que coisa terrível. Num verso diz que Elohim se arrependeu. No outro verso ele diz que ele não é homem para que se arrependa. Que contradição terrível. Mas continua. Eu tenho aqui uma contradição que para mim é o cerne, é o centro daquilo que os padres fizeram, das mudanças que os padres e os pastores hoje, eles comem já mastigado da boca deles e simplesmente passam adiante. É o caso de Gálatas 5, versículo 6. Lá está escrito, eu vou ler inclusive na versão Almeida, como eles escreveram. Eles dizem o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Que coisa terrível, que adulteração. Mas Romanos 3, versículo 1, então o apóstolo Shaul, que escreveu também Gálatas, ele diz: qual logo é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? E o próprio Shaul diz: muita, em toda maneira, porque primeiramente vê as palavras de Elohim que lhe foram confiadas. Veja, prezados ouvintes, aqui não temos nem comentários. Primeiro não era Cristo Jesus, era Yeshua o Mashiach. Ele então questiona a circuncisão, mas lá ele coloca em relevância a circuncisão. Lá em Romanos 3:1. Que coisa terrível. Outro texto adulterado está em Gálatas 5, versículo 2, que diz: eis que eu, Shaul, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, separado está do Mashiach. É isto que Shaul disse? Bem, lá mesmo em outro texto, e de novo, ele inclusive diz em outros textos, e de novo protesto, todo homem que deixasse circuncidar, que está obrigado a guardar toda a Torá, separado está do Mashiach. Vós, os que justificais pela Torá, pela lei, da graças tende caído. Incrível, né? Mas vamos agora em Atos 16:1. A própria Almeida que escreveu isso, os próprios padres, lá está lá escrito. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que ali estava um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Shaul que quis que este fosse com ele, e tomando Timóteo, o que é que está lá escrito? O quê? O circuncidou. Ora, como é que ele circuncida Timóteo, se ele diz lá no outro verso que quem se circuncida, separado está do Mashiach? Isso é uma adulteração, prezados telespectadores. O problema todo está no termo aramaico chamado de Teiret Nomosa.
A expressão usada pelo apóstolo Talmidim Shaul não foi circuncisão, mas foi preceitos legalísticos, que eram preceitos que os fariseus, que os paruches e que os seduques faziam sobre a Torá. Não podia cuspir no chão no Shabat. Várias regras sobre o mandamento não matar e não roubar, ou honrar teu pai e tua mãe. Então, estas regras que ela colocada em volta do Shabat, em volta desses outros mandamentos, era exatamente chamada em aramaico de Teiret Nomosa, ou seja, eram regras, preceitos legalísticos. Este era o assunto que Shaul estava tratando. Isso já foi corrigido nos originais, está lá na Peshita. Não tem mais estes erros que repetem continuamente essas contradições terríveis que está dentro do Novo Testamento pagão, exatamente dos cristãos. Nós temos outro texto aqui, prezados ouvintes, que muito me chamou a atenção. Veja, está em Gênesis 2, versículo 1. É um texto interessante, diz o seguinte: e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Elohim acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a sua obra que tinha feito. É assim que está no original? É deste jeito? Bem, a palavra do Eterno diz lá em Êxodo 20, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º descansou. Então, como é que estaria no original? Se isso exatamente não está de acordo? Ou nós temos aqui, a resposta era exatamente essa. Quando foi que o Senhor acabou a sua obra? No 7º dia ou na viração do 6º dia? Aqui está, meus prezados telespectadores, as mudanças feitas por Roma. Nós temos uma outra situação intrigante, logo exatamente no versículo seguinte. No versículo seguinte de Gênesis de Bereshit 2, versículo 9, quando diz: e o Senhor Elohim fez brotar da terra a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Interessante.